Olá, é um prazer receber você aqui no canal Reino Simples. Eu me chamo Jeremias Lopes. Estou aqui para fazer este devocional com você sobre os temperamentos. Hoje, em particular, nós vamos falar sobre o melancólico ou a pessoa analítica, tá bom? Mas antes, eu quero aqui fazer uma leitura que vai dar aí base para a gente começar a entender sobre os temperamentos. A leitura está em Salmo de número 139 e depois em Jeremias capítulo 1. Salmo 139, verso de número 13, está escrito: Pois tu formaste os meus rins e entristeceste-me no ventre da minha mãe, ou seja, me construiu no ventre da minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, enquanto no oculto fui formado, e esmeradamente tecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia um sequer deles. E a leitura também de Jeremias 1:5, antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. Então veja só, estes dois textos de introdução, a gente entende que foi o Senhor que nos formou. E aqui a gente deve pensar o seguinte: Deus não criou só a matéria, mas Deus criou aquilo que também é a nossa mente, aquilo que não se pode tocar. Por isso que ele colocou aqui: a minha alma o sabe muito bem. Por quê? Foi o Senhor que construiu tanto o corpo, quanto a alma, quanto o espírito. Então, quando vamos falar de temperamentos, quando a gente vai falar aqui do que move uma pessoa, o que uma pessoa é, né? Qual é o seu comportamento, qual é a sua índole, qual é a sua personalidade, nós devemos entender que foi Deus que criou. Eu quero aqui trazer hoje acerca do melancólico. No próximo vídeo que vai ser lançado, nós vamos falar do sanguíneo, e no terceiro nós vamos falar do colérico, e o quarto nós vamos falar do fleumático. Então segue aí a gente para você não perder nenhum dos três que vai ser lançado ainda. Hoje nós vamos falar só do melancólico, tá bom? E você vai se identificar, ou você vai identificar alguém, então você vai conseguir lidar com aquela pessoa que às vezes você acha um pouco difícil, um pouco complicado. Você vai aprender a lidar, porque nada melhor do que você ver o mundo na visão da outra pessoa, para você entender ela melhor, tá bom? Biblicamente, nós temos no melancólico um personagem masculino, nós temos Moisés, ok? Moisés é o personagem masculino. Agora, um personagem feminino, nós vamos trabalhar aqui com Noemi, e também vamos falar um pouquinho de Ana, tá bom? Então veja só, vamos tratar de Moisés. Uma pessoa melancólica, uma pessoa analítica, ela tem as suas características. É uma pessoa extremamente organizada, ela é uma pessoa detalhista, é uma pessoa consciente, não gosta de fazer nada às escuras ou às cegas, gosta muito de ter uma previsão dos fatos, como que vai ser, como que vai acontecer. Quando nós olhamos o fato de Moisés, nós vamos lembrar algumas vezes que Moisés indagou o próprio Deus. Quando Deus chama Moisés para livrar Israel, vai dizer lá em Êxodo capítulo 3 que Moisés ele vai perguntar, ele vai questionar Deus. Primeiro ele vai perguntar assim: quem sou eu para que vá a Faraó e tire o povo de Israel da mão dele? Depois ele pergunta: olha, quando eu for tirar este povo e eles me perguntarem em que nome você faz isso,
ele pergunta em que nome que eu vou fazer. Então veja que ele é preocupado com os detalhes. Também veja que Moisés, ele tem essa característica, né, de organização que o Senhor deu a ele, exclusivamente a ele. Tinha Arão, tinha Miriam, tinha outras pessoas que poderiam ser usadas, mas Deus escolheu ele. Por quê? Porque a personalidade dele ajudava quando ele vai falar acerca da construção do tabernáculo. Lá você vai ver algo extremamente complicado e é ditado, né? Deus fala em Êxodo capítulo 26, versículo 1: o tabernáculo farás de 10 cordas de linho fino tecido, de estofa azul, de púrpura carmesim, com querubins as fará obras do artifício. O comprimento de cada cortina será de 28 côvados e a largura de 4 côvados. Todas as cortinas serão da mesma medida. E Deus vai falando para Moisés assim, e Moisés vai aprendendo e decorando, porque é uma habilidade que ele tem. Ou seja, Moisés, como melancólico, como uma pessoa analítica, ele consegue ter esse senso de organização. Então são pessoas que não gostam de quebrar o ambiente que ele estabelece. As coisas têm que ser do jeito dele. Se não for do jeito dele, não funciona. Deus diz, olha, eu vou mandar o anjo. Ele falou assim, não, se a sua presença não for, nós não queremos. Entende? Então veja que as coisas têm um padrão. Quando Moisés recebe lá a orientação de seu sogro, Moisés para de querer fazer tudo sozinho, mas coloca aí capitães de 100, capitães de 50, capitães de 10, e só os negócios mais graves vêm a você. Por quê? Porque ele é uma pessoa analítica. Ele gosta do controle, ele gosta da organização dele, e ele tem medo às vezes de confiar em outra pessoa. Agora, qual é a qualidade ruim de uma pessoa melancólica? Sabe qual é? É a falta do controle de raiva. Isso aí, é a falta de controle de raiva. Por quê? Quando Moisés ele desce do monte, vendo o povo adorando um Deus estranho, sabe o que Moisés faz? Moisés ele vai lá, ele quebra as tábuas no pé do monte. Então ele pega o bezerro que está sendo adorado, ele queima no fogo e ele moe. Olha só que coisa. Ele moe o pó e ele coloca na água e ordena que o povo de Israel beba. Veja como que ele perdeu os limites, ele quebrou as tábuas da lei sem sequer pensar. Então veja que quando uma pessoa melancólica ela perde o senso de raiva, ela perde o equilíbrio, ela perde também o senso do que é certo, do que é errado, dos limites, podemos assim dizer. Vejamos então agora o comportamento feminino de Noemi. Por que Noemi ela é colocada como também alguém analítica, melancólica? Primeiro, que ela tem esse senso de ser triste. Quando ela está naquele estado, ela muda o seu nome para Mara. Aquela situação toda. Veja que ela tem a capacidade de expressar os detalhes para Ruth fazer, para que ela se case com Boaz. Então ela vai falar, olha, você vai colocar o perfume tal, você vai deitar nos pés deles em tal momento, não deixe que as pessoas vejam e tal, expressando ali os detalhes e a capacidade, o mesmo de Ana. Ana também é a mesma pessoa, ela consegue ter aquela capacidade de colocar os detalhes, de pensar, de orar, de analisar as situações. Quando Samuel ele é levado, ela prepara o éfode para ele, né? aquela roupa exclusiva para ele. Então a gente vê que na vida de Noemi a gente vê a calma e muita observação nos detalhes, e também de Ana, muita tranquilidade, embora amargurada. Então os melancólicos, eles também são pessoas que podem ser e são, não é que podem ser não, eles são pessoas que conseguem executar grandes tarefas, conseguem levar grandes pessoas, um número assim gigante eles conseguem organizar, porque eles têm esse senso. Então quem sabe você é uma pessoa analítica. Se você é um analítico, você só tem que tomar cuidado ali com o seu momento de raiva, porque no seu momento de raiva você pode perder ali a mansidão e a temperança que está em Gálatas capítulo 5.
Mas Deus quer usar você como usou Moisés, como usou Ana e Noemi, para esta capacitação de orientação, né? De organização, aquele senso de organizar, de estabelecer e de controlar as situações. Então deixe você ser usado por Deus. Você que é melancólico, você que é analítico, você tem os seus pontos fortes e os seus pontos fracos, mas se deixe ser usado por Deus. Moisés com seus inúmeros defeitos, Deus usou ele. Noemi com seus inúmeros defeitos, Deus usou ela. Ana com seus inúmeros defeitos, Deus usou ela. Então Deus também vai te usar independentemente da sua personalidade, tá bom? Então fique com esta palavra. No próximo vídeo a gente vai estar falando do sanguíneo ou do extrovertido, que é completamente diferente do melancólico, tá bom? Já é uma pessoa mais falante, né? O analítico ele já é mais quieto, o melancólico já é mais sossegado. Agora o extrovertido, né? Já diz o nome, extrovertido, mas isso é um papo para um outro vídeo, tá bom? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e te guarde, que você possa, em nome de Jesus, aprender a se ver e também a ver uma outra pessoa analítica e entender o espaço dela, tá bom? Fique na paz, até o próximo vídeo.